Uma das realidades mais convincentes e eloquentes para o nosso coração é sabermos que nós somos vulneráveis e dependentes. Tiago, na sua carta, retrata esse fato quando diz que é uma insensatez eu dizer: hoje ou amanhã eu vou para a cidade tal, vou fazer tal negócio, vou ter tanto lucro. Porque, na verdade, você não administra o seu amanhã, você nem pode garantir que estará vivo amanhã. E esta vã pretensão de pensar que a minha vida e o meu futuro estão nas minhas próprias mãos não passa de insensatez. Então, Tiago recomenda: antes você deveria dizer: se Deus quiser, amanhã eu irei. Se Deus quiser, amanhã eu viajarei. Se Deus quiser, eu comprarei e terei lucros. Se Deus quiser. Com isso, estamos admitindo que somos dependentes de Deus, que a nossa vida está nas mãos de Deus. Portanto, esse vocabulário, se Deus quiser, se Deus permitir, não é um jargão, um clichê. Deva ser incorporado, sim, no nosso linguajar, nas nossas falas, na nossa conversa, porque isto retrata dependência de Deus. O que Tiago está nos ensinando é que nós devemos buscar a direção de Deus para a nossa vida, para as nossas atitudes, para as nossas decisões, para as nossas escolhas, para os nossos projetos, para os nossos negócios, para os nossos empreendimentos. Quem dirige a nossa vida é Deus. Quem abre portas é Deus. Quem adestra as nossas mãos para adquirirmos riquezas é Deus. Então, é sensato e é prudente você buscar a direção de Deus. Então, preciso lhe dizer, com todas as letras, que hoje é dia de buscar a orientação de Deus, a direção de Deus para a sua vida. Deus está no trono. Esta é uma mensagem muito preciosa que eu quero repartir com você. Vamos basear esta mensagem em Apocalipse, capítulo 4, versos 1 a 3. Vamos ouvir a leitura do texto. Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Deus está no trono. Não há palavra mais encorajadora para o nosso coração nestes dias de turbulência, de crise mundial, do que esta palavra. A história não está à deriva. A história não é cíclica. A história tem rumo. A história tem dono. A história tem comando. Deus está no trono. Era um tempo difícil, amargo, como o nosso, o final do primeiro século. A perseguição religiosa era implacável. Os cristãos estavam sendo crucificados, queimados vivos, jogados às feras. Os apóstolos todos, exceto João, já tinham sido martirizados. No final da sua vida, João, o último representante do colégio apostólico, é deportado para a ilha de Patmos, uma colônia penal. Parecia que a igreja estava fadada a ser esmagada e massacrada pelo poder de Roma. Quando todos, entretanto, imaginavam que seria o fim, e o fim trágico, João, ali naquela ilha, isolado, degradado, está ali não porque
o imperador Domiciano o mandou para lá, mas ele estava ali no entendimento dele, por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor Jesus Cristo. Quando Roma, na sua perseguição atroz, fechou para João todas as portas da terra, Deus abriu-lhe uma porta no céu e disse: sobe para aqui, e eu te mostrarei não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. E quando João é transportado em espírito para o céu, ele vê um trono, e ele vê alguém assentado no trono, e ele nem sequer ousa descrever este alguém. Era semelhante ao brilho de pedras preciosas. E este alguém que está sentado no trono é o Deus Todo-Poderoso, o Criador do universo, o sustentador da vida, aquele que comanda os destinos da história. Quando João vê aquele que está sentado no trono, ele passa a descrever esse trono. Em primeiro lugar, este é o trono da misericórdia, porque João vê ao redor do trono um arco-íris. Via de regra, o arco-íris vem depois da tempestade. Só depois que ele vê o arco-íris é que ele vê saindo deste trono trovões e relâmpagos. Via de regra, você primeiro vê o relâmpago, depois você escuta o trovão e só depois que a tempestade passa é que você vê o arco-íris, símbolo da aliança de Deus, de que Deus não destruiria o homem mediante um outro dilúvio. Na verdade, no trono de Deus, a misericórdia precede o juízo. Deus é misericordioso, é por isso que Ele dá ainda a você e a mim o privilégio, a bênção e a oportunidade de estarmos vivos, de passarmos por esses dias turbulentos, de enfrentarmos esses tempos pandêmicos, de vivermos esta crise internacional, de percebermos este abalo da economia mundial. Parece que os homens estão sem rumo, os líderes estão batendo cabeça, as nações estão confusas, a população mundial está perplexa, parece que o mundo está em convulsão, mas Deus continua no trono. Quem é este Deus que está no trono? João vai descrever no capítulo 4 de Apocalipse que Ele é o Deus Santo, que Ele é o Deus Onipotente, que Ele é o Deus Eterno. Santo, Santo, Santo é o Senhor o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Como é importante você compreender isso nesses dias tão difíceis, que Deus está no trono, que Ele reina, que Ele é o Criador, que Ele é o sustentador. Ele quem levanta reis e depõe reis. Ele quem levanta reinos e abate reinos. Ele quem está com as rédeas da história nas suas poderosas mãos. O texto seguinte, no capítulo 5 de Apocalipse, também o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, aquele que venceu para abrir o livro e desatar os selos, tem nas mãos os destinos da história, e os selos vão ser abertos, as trombetas vão ser tocadas, as taças da ira de Deus serão derramadas, as nações serão chamadas ao juízo divino, e o Senhor Deus vai levar o universo, o mundo, os homens, as nações ao julgamento, ao juízo. E a vitória neste juízo será retumbante, a vitória de Cristo e da sua igreja. Os inimigos serão colocados debaixo dos pés do Senhor Jesus, e Ele virá em glória, e Ele matará o anticristo com o sopro da sua boca, e Ele colocará debaixo dos seus pés todos os seus inimigos, e Ele julgará as nações, e Ele levará a sua noiva, a sua igreja, para habitar com Ele e reinar com Ele para sempre e sempre e sempre. Talvez você hoje está aflito. Você olha para o cenário político e só encontra motivos de angústia, de pesar.
Você olha para o cenário internacional e parece que o mundo caminha celeremente, ladeira abaixo, para uma desconstrução de valores, para uma ruína de princípios, para uma tensão que, em vez de ser sanada, se agrava a cada dia. É nação contra nação, é reino contra reino, são pessoas lutando contra os seus próprios irmãos dentro de casa. Guerras étnicas, guerras tribais, violência por todo lado. Parece que o mundo está à deriva, mas não, absolutamente não. Deus está no trono. Essas coisas todas que você está vendo, Ele deixou claro, absolutamente claro na sua palavra que haveria de acontecer. O mundo não está à deriva, não. Na história não é um caminhão sem freios ladeira abaixo, não. A história é teleológica, ou seja, ela caminha para um telos, ela caminha para um fim, ela caminha para uma consumação. E aquele que está no trono há de julgar as nações, a você e a mim. O que você vai fazer diante da soberania de Deus, da majestade de Deus, deste Deus que é o Criador, deste Deus que é o sustentador, deste Deus que é o Redentor, deste Deus que é o juiz de todas as coisas? Hoje eu conclamo você a reconhecer a soberania de Deus. Os homens hoje tentam varrer Deus da história, tentam banir Deus da ciência, tentam banir Deus da família, tentam destruir o conceito de Deus na própria igreja. Mas é claro e nítido à luz das Escrituras que Deus é real, que Ele é soberano e que Ele está no trono e que um dia nós teremos que dar contas da nossa vida a Ele. Hoje eu quero orar com você. Você pode se curvar humildemente diante deste Deus Todo-Poderoso, entregar sua vida a Ele e certamente Ele há de dar a você um novo coração, uma nova vida, uma nova mente, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança, dar a você a própria vida eterna. Eu vou orar com você. Deus bendito, eu te agradeço o privilégio de compartilhar a Tua palavra. E eu te peço que Tu apliques esta palavra ao coração daqueles que nos assistem. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Pai, um homem de valor. E vamos basear esta mensagem no livro de Jó, capítulo 1, versos 1 a 5. Vamos à leitura do texto. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Bom, conforme nós prometemos a você, nós vamos conversar um pouco agora sobre pai, um homem de valor. Nós queremos, já de início, parabenizar a todos os pais que estão nos assistindo. Parabenizar pela importância que você tem dentro da sua casa, dentro da sua família, especialmente em relação aos seus filhos. Nós precisamos, quase que desesperadamente, de homens de valor, homens de honra, homens com H maiúsculo, homens que liderem a sua família, homens que influenciem os seus filhos, homens que deixem um legado de exemplo para os seus filhos, homens que abençoem a sua casa.
A história de Jó é uma das histórias mais lindas da Bíblia. Diz a Bíblia que este homem era um homem reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. A Bíblia diz que este homem era o homem mais rico do Oriente. E também, pelas próprias palavras de Deus, não havia ninguém na terra semelhante a ele. O homem mais piedoso da sua geração. Este homem tinha 10 filhos. 3 homens, 7 homens, 3 mulheres. Já eram adultos. Eles eram amigos. Eles celebravam juntos. Eles participavam das alegrias da vida em comunhão uns com os outros. E você que é pai sabe disso. Quando você tem mais de um filho, ou vários filhos, como Jó, e você percebe que os filhos são amigos, são companheiros, celebram juntos, isso não é por acaso. Por trás tem alguém costurando esta unidade dos filhos, essa amizade entre os filhos, essa comunhão familiar. E agora, eu gostaria de chamar a sua atenção para o que está escrito no versículo 5, porque aqui está o segredo de um homem, de um pai de valor. Veja comigo, decorrido o turno dos dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Jó, por ser o homem mais rico do Oriente, devia ter uma agenda muito concorrida. Talvez como você tem. O trabalho exigia dele muito esforço, muito empenho, muita energia, muito tempo. Mas este homem entendia uma coisa: a maior riqueza dele não eram os seus rebanhos, não eram as suas terras. A maior riqueza dele eram os seus filhos. A Bíblia diz que a herança do Senhor são os filhos. A maior dádiva que Deus deu a você são os seus filhos. Quando José se apresentou ao seu pai Jacó no leito de morte, trazia consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E quando Jacó, já privado de clara visão, perguntou: mas quem são esses? São os filhos que Deus me deu. Filhos são presentes de Deus para você, pai, para você, mãe. E a Bíblia diz que Jó chamava os seus filhos e os santificava. Jó era um homem preocupado com a vida espiritual dos seus filhos, com a formação espiritual dos seus filhos. Mesmo depois de eles adultos, Jó ainda se sentia responsável diante de Deus para velar por eles. Veja comigo ainda, no versículo 5. Chamava Jó a seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Veja você que Jó não só cuida da vida espiritual dos seus filhos, mas dá prioridade a isso. A vida dele era muito agitada, mas ele se levantava de madrugada, dizendo o seguinte: aqui está o topo da minha agenda. Aqui está a prioridade número 1 da minha agenda. É de buscar o bem espiritual dos meus filhos. Quando ele oferecia holocaustos, ele está dizendo: eu me preocupo é com a salvação dos meus filhos. E aqui chama a sua atenção para esse ponto. Porque às vezes hoje nós pensamos em dar uma boa educação para os nossos filhos, isso é maravilhoso. A melhor casa, a melhor roupa, o melhor alimento, a melhor formação. Queremos e lutamos para que os nossos filhos façam um bom curso, tenham um bom emprego, alcancem a sua estabilidade financeira, possam tocar a vida depois de casados com independência. Tudo isso é legítimo, tudo isso é desejável, tudo isso é notoriamente importante. Mas os nossos filhos podem ter tudo isso e não ter o principal, que é a salvação. O que adianta, diz a Bíblia, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então eu encorajo você, pai, nesta véspera do Dia dos Pais, a cuidar da vida espiritual dos seus filhos, a não abrir mão da salvação dos seus filhos, a se colocar na brecha da intercessão pelos seus filhos.
e não descansar o seu coração enquanto você não vê-los salvos pela graça de Deus. Prossiga comigo na leitura do verso 5. E está escrito o seguinte: pois Jó dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. O que Jó está mostrando para nós é o seguinte: ele não está preocupado apenas com o exterior, com a opinião pública, com o que as pessoas vão falar acerca dos seus filhos. Ele está preocupado com a glória de Deus. Ele está preocupado com a santidade do nome de Deus. Ele está preocupado em que seus filhos honrem a Deus, até mesmo nas coisas íntimas que não foram faladas, nem praticadas, nem reveladas no segredo do coração. O que Jó está preocupado é que seus filhos possam viver de tal maneira que Deus seja glorificado na vida deles, na vida pessoal e íntima deles. Mas eu quero concluir, ainda levando você para o verso 5, porque está escrito o seguinte no finalzinho do verso 5. Assim o fazia Jó continuamente. Às vezes os pais até oram pelos filhos quando a coisa pega. Uma enfermidade, um problema, uma luta, uma frustração, uma crise. Mas quando está tudo bem, aí os pais esquecem, relaxam, ensarilham as armas, desistem de orar, desistem de lutar pela salvação e pela santificação dos seus filhos. Mas Jó, embora fosse o homem mais rico, mais ocupado da sua geração, ele fazia isso, orava pelos filhos, se levantava de madrugada para oferecer holocaustos pelos seus filhos e fazia isso continuamente. Minha palavra para você, pai, minha palavra para você, mãe, não abra mão dos seus filhos, não desista dos seus filhos, ore pelos seus filhos, interceda a Deus em favor dos seus filhos, lute pela salvação dos seus filhos, lute para que eles sejam santos e sejam apresentados a Deus inculpavelmente. Que Deus abençoe você, pai. Que Deus abençoe você, mãe. Parabéns por esta data tão feliz. Eu quero orar a Deus e dar graças pelo Dia dos Pais. Deus, nós te agradecemos pelo Dia dos Pais e rogamos a tua bênção sobre todos os pais da nação brasileira, todos os pais que agora estão nos assistindo. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.